Então, vou passar a primeira palavra para o doutor Leandro. Ele vai dar uma pequena palavra e depois a gente retorna. Obrigado, Leandro. Doutor. Bom dia a todos. Meu nome é Leandro Mitidieri, procurador da República do Ministério Público Federal. A procuradoria fica em São Pedro da Aldeia, mas ela abrange desde Saquarema até a Armação de Búzios. A gente vai obter essas respostas. Olha que coisa mais linda que possivelmente possam estar tentando destruir. O vereador Jesus, aqui eu tive ali também fazendo as filmagens, uma coisa que eu fui procurar saber, né, o que estava acontecendo ali, aí eu fui lá, tinha um encarregado. Aí eu fui procurar satisfação com ele, o que ia ser acontecer. Vai ser da dragagem, só que me fiquei pasmo sobre isso, que o bota fora vai ser nesse mangue. Aí eu falei, por que vocês não chegaram a essa parte ali onde está tudo cercado, que eles vão fazer um alojamento, vai ser um estacionamento ali para fazer manutenção dos caminhões, das dragas, vai ter uma balança. Aí eu falei, por quê? Ao invés de você jogar no mangue, você chega aqui para trás, esse alojamento, e joga a areia aqui, e serve até para enseada daqui, melhorar aqui, que vai muitos banhistas ali, o procurador também, vai muito banhista, pessoal que gosta de caminhar ali, aí melhorar aquela parte. Aí eu falei com ele sobre isso. Ele me falou, não, cara, aqui tem um dono. E tá vendo aquela estaquinha lá no meio da lagoa? Vai aterrar mais 10 metros até aquela estaquinha. Eu falei, como assim? Tem dono na lagoa também? 10 metros se vão aterrar até lá? Tem sim, é uma mulher. Aí, inclusive, tem um contrato de aluguel com ela de R$ 3.500 que a gente paga aqui para estar aqui. Eu falei, tem esse contrato? Quero saber que... Desde como entendo por gente, sou pescador, nascido e criado ali, na Praia Siqueira ali, sempre frequentei ali, e aqui sempre foi mangue. Aonde que o shopping foi construído, era um mangue. Inclusive, foi parado por um tempo, largada a obra, quando estava construindo, que acharam uma alçada de indígena ali, que era um cemitério indígena. Aí, pararam a obra por um tempo, depois voltaram à obra. E eu fiquei mais pasmo que os Botafora está sendo... direcionado para lugares aonde que vão futuramente ser construídos resort, empreendimentos. Tá bom. De Araruama, vai melhorar muito. A dragagem, eu sou a favor da dragagem. Eu também sou a favor, vai melhorar. Mas se o câncer seja feito dentro da forma legal. Exatamente, sem danificar, dar algum impacto igual vai sendo mangue. E a gente sabe que o câncer da Laguna de Araruama sempre foi, sempre será o esgoto. Eu particularmente não acredito, porque se a empresa Enel não pode instalar um poste de energia ali por conta do parque estadual, como é que vai ser? Quem vai autorizar uma aberração dessa? E só parou porque nós fomos lá e denunciamos, porque ele ia continuar abrindo aquilo ali até Deus sabe aonde. Só uma dúvida, vereador. O senhor conseguiu identificar o proprietário do caminhão? Sim, está tudo no RO. Foi conduzido o motorista, lá o motorista deu o nome da empresa, foi feita a ocorrência e agora a gente vai aguardar, né? Agora os órgãos superiores poderem fazer o seu julgamento. O público não está participando. Então, por favor, eu peço para essa casa, eu peço para vocês que foram eleitos pelo povo, já que o poder emana dele, que vocês venham viabilizar um espaço maior, porque realmente o assunto é muito importante. O meio ambiente nessa cidade é tratado em cima do capitalismo, em cima do dinheiro, em cima do poder. Então, por favor, tem 10 pessoas lá embaixo. Eu creio que tem como, sim, alencar. Já teve gente que foi embora, agora deve ter menos. Eu peço encarecidamente que essas pessoas participam, porque se elas, em 10 horas, isso nem a audiência pública é feita realmente para a população não participar. 10 horas, tem um monte de pessoas que trabalham, tem muitas pessoas que estudam, mas, mesmo assim, eles se dedicaram, se deslocaram até aqui para isso. Então, por favor, que essas pessoas venham participar. Qual o nome da senhora? Aline Oliveira. Ao vereador, a convocação da audiência pública. Meu nome é Ana Medi, eu sou conselheira do Parque Estadual da Costa do Sol e sou conselheira da APA do Pau Brasil. A gente está questionando aqui a propriedade dessa área, procurador, perdão. Ainda mais, se essas áreas são de interesse ambiental do município, por que, nesse mesmo mapa do CPRM, Serviços Geológicos, no site do INEA, segundo a professora da FRJ, Kátia Mansur, essa área da ogiva aparece como lagoa, no site do CPRM,
e como altamente vulnerável à suscetibilidade de inundações e alagamentos. Completamente contraindicada para construções. Não só isso, mas a ogiva é um abrigo de ave e fauna ameaçada de extinção. A gente tem espécies de aves transcontinentais que cortam continentes, são limícolas que comem os invertebrados do limo dos manguezais e são migratórias. E elas estão protegidas no Plano Nacional de Ação para Limícolas Migratórias. E pela Lei Federal também 6.513, que dispõe sobre turismo e áreas de especial interesse turístico, já que o mangue da ogiva, que ninguém sabe aqui, porque eu também não sabia, é uma das trilhas mais procuradas por observadores de aves do mundo inteiro. É uma das trilhas de observadores de aves mais procuradas do Brasil. A gente ainda tem a pesca artesanal de caranguejo, carapeba, siri, camarão, guaiamum, né, também, que está ameaçadíssimo de extinção, que, segundo a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, em seu artigo 4º, os governos deveriam proteger esses ecossistemas. É isso. A gente está falando, antes de mangue, a área era uma lagoa. E esse manguezal hoje, ali na ogiva, é um dos últimos manguezais da Lagoa de Araruama, que tem uma especificidade rara. Ele vive em um ambiente hipersalino, porque a Lagoa de Araruama é uma das lagoas mais salgadas do mundo inteiro. E, segundo estudos, esse mangue pode sobreviver sem aporte de água doce. Eles falam que o mangue existe pela canalização de esgoto, né? É o crime ambiental da Prolagos que faz o mangue existir ali. Por favor. Possivelmente é o aquífero das Dunas do Peró, que fica atrás do Morro da Piaçava, que abastece de água no lençol freático esse manguezal. Então é isso. Eu sugiro e peço, como conselheira do PEX, como conselheira da APA do Pau-Brasil, uma audiência pública a contento, procurador. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Eliezer Pereira. Eu sou empresário no município de Cabo Frio por 10 anos na área da construção civil. E esse tema levantado, meio ambiente, a qual eu gostaria também de compartilhar com o meu entendimento como pessoa jurídica, foi um tema muito debatido ainda na gestão passada do governo do Dr. Adriano, dentro da revisão do plano diretor, onde eu tive ali a oportunidade de acompanhar a Secretaria de Desenvolvimento, fazendo todo o mapeamento geográfico do município, determinando ali as suas delimitações entre zoneamento, aonde era a área de preservação ambiental, aonde podia ser construído, aonde não podia ser construído. Dinheiro investido pesado em tecnologia de ponta, como o geoprocessamento. Tudo isso para que a gente pudesse combater o crescimento desordenado e a especulação imobiliária. Aí a gente vê essa situação, esse debate, uma construção que aquilo ali iniciou, o que está acontecendo atrás do shopping, o que está acontecendo na ogiva, aquilo ali se chama terraplanagem. Toda a construção inicia com terraplanagem, não se inicia com um telhado. Existe alguma coisa que vai acontecer ali que está mal explicado. E não existe nenhum papel sequer de autorização. Aí a gente vive esse dilema, onde uma empresa que não sabemos de quem inicia uma obra e passa por cima do Código de Obra, passa por cima da lei orgânica do município, da lei de zoneamento, da prefeitura, que nesse caso se torna também um órgão fiscalizador, do CREA, do CAL, do INEA, e ninguém fala nada. Braços cruzados. O poder público municipal fica de braços cruzados, em exceção a essa casa que convoca essa audiência. Então, o que acontece? Que essa audiência ela se torne um impulso ao Ministério Público a investigar, porque é esse tipo de situação, porque se não agir agora, Cabo Frio, primeiro distrito, ele acaba se tornando uma grande ilha de empresário, sonegador de imposto, né? Os burladores de sistema, que para se burlar sistema é através de propina, aí já cabe o Ministério Público, já cabe a Polícia Federal para investigar, porque alguém está levando essa mala. Porque não é possível que qualquer pessoa normal inicie uma obra e não tiver suas documentações corretas, para na hora. Então, eu não estou aqui para falar contra da construção civil, porque eu sei qual é o potencial, eu atuo nessa área, eu sei o potencial da sua geração de emprego e renda, de como ele pode
contribuir com a arrecadação municipal. Só que essa situação não pode acontecer. Não pode acontecer. Então, eu espero que, a partir dessa audiência pública, as coisas elas comecem a funcionar corretamente, certo? Porque essa situação de não ter nenhum representante aqui, né, da prefeitura, principalmente um secretário aqui, que a gente precisava, secretário de desenvolvimento, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Então, eu queria agradecer pela oportunidade e contribuir, tá, Roberto Jesus? Valeu, obrigado. Eu disse, mas até agora o atual prefeito ainda não encaminhou para casa. A Câmara Municipal, através do presidente, tem cobrado isso. A gente tem conversado com o presidente, ele tem cobrado diariamente a Prefeitura, o Poder Executivo, para serem encaminhados esse plano diretor para cá, que é fundamental para o desenvolvimento da cidade e a gente poder acompanhar a legalidade de onde pode ser feito os empreendimentos. Então, a gente tem feito a nossa parte aqui como Câmara Municipal. E, mais uma vez, como citou aqui, é lamentar realmente a ausência de qualquer representante do Poder Executivo, para que possa, não para a gente poder acusar ele, aqui a gente não está fazendo papel de acusador, mas que a gente possa fazer as perguntas e eles possam ter resposta. Isso aí, para haver o diálogo. Aqui ele poderia estar aqui como se defendendo. Eles poderiam estar aqui, não, o que foi falado aqui, a gente tem esse documento, o documento está aqui, está sendo providenciado, a gente vai tornar público, e assim a gente poder ter respostas. Então, infelizmente, mais uma vez, eu lamento a ausência do Poder Executivo. Mais alguém da sociedade civil, Patrick? Mais uma vez, obrigado, procurador, e com a palavra, por favor. Bem, vamos lá. Eu, infelizmente, tenho esse compromisso meio-dia, né? Então, estamos aqui de 10 a meio-dia e a gente vê que é pouco tempo, né? Que isso ainda nem tocamos aqui em todos os assuntos. Vamos lá tentar explicar algumas questões aqui bem rapidamente. Começando por um tema que me é muito caro, que foi uma menção de um empresário ali sobre suspeitas de corrupção em licenças e essas autorizações de construções, né? Eu quero explicar que o Ministério Público Federal aqui na região dos Lagos, ele também tem atribuição para o chamado combate à corrupção, né? É um tema que eu acho muito importante, né, essa atuação, não para fazer perseguições, criminalizar a política, interferir em eleições, mas porque a corrupção ela mina as políticas públicas, né? Ela acaba causando uma concentração de renda, uma desigualdade. Eu tenho até um livro sobre isso, que é o da dragagem. A questão da dragagem é uma novela que se arrasta por alguns anos, né? Essa dragagem ela foi anunciada lá atrás, ela é um enxugamento de gelo, né? Porque ela periodicamente, né, novos recursos públicos devem ser investidos ali para fazer de novo a dragagem, porque você tem uma acumulação, um acúmulo de material naqueles pontos, né? Então isso é um dos nossos questionamentos. E um outro problema é o seguinte, que era o que nós sustentávamos desde o início, né? Essa dragagem ela é uma espécie de descarga que a gente está puxando, né? Então a gente não trata, né, o esgoto, despeja esse esgoto na Lagoa de Araruama e aí, periodicamente, o INEA, né, vai aprovar essa dragagem para a água fluir e sair, ou seja, você puxar a descarga. Então, era isso que a gente colocava lá desde o início, não necessariamente sendo contra a dragagem, que eu percebo que é uma reivindicação grande aí dos pescadores, mas que a gente precisaria primeiro ter um foco e uma atenção, um investimento aí de recursos e esforços no tratamento do esgoto. Aí depois fazer uma dragagem até com a visão de que talvez não tenha que fazer tão frequentemente essa dragagem, né? Aí vimos que nesse ano, como várias outras obras, aí nós tivemos aí uma autorização em série, de uma série dessas obras aí, ou empreendimentos, né? Foram um atrás do outro sendo autorizado, e a dragagem também foi autorizada, e nós temos esse questionamento, que ele fixa as bases para uma eventual responsabilização,
né, nós questionamos justamente isso. Foi feito o estudo, né, do impacto que isso vai gerar nas praias oceânicas. Então você puxa a descarga, mas esse esgoto, esse fluxo, ele vai para algum lugar. Então é isso que nós estamos questionando. Então é uma espécie de questionamento preparatório para uma eventual responsabilização lá na frente. Inclusive, visitamos também lá esse local onde também não ficou bem compreendido o que eles estão fazendo ali. Né? Há um local que parece que já até mandei para o professor Adacto, estamos analisando ali, vamos questionar, mas parece que eles fizeram um canteiro que é para secagem daquele material que vai ser retirado. Né? É uma área que recebeu um cascalho que, conforme os técnicos, aquilo é despejado seco e depois vai ser direcionado para algum lugar. Não quero crer que seja no mangue ali do lado, mas estamos questionando isso, né? O crime começa ali, a estação nem se conta. Você já esteve lá, né, procurador? Te parabenizo, está sempre aí. Uns que está botando a cara. O outro, Leandro Botelho, eu fiquei muito triste, como mandei para o senhor. Ele quis arquivar processos cheios de prova e depois foi transferido. Não foi o procurador? Transferido do Ministério Público Federal. Não sei se já foi parar na sua mão o número do processo que ele quis arquivar. Eu recebi aqui, está até aqui o auto de arquivamento, um processo onde compromete muito a concessionária. A verdade é para ser dita, ela está assassinando a Laguna de Araruama e não está investindo nada. Aí passa informações para a população que está, sei lá quantos milhões fazendo isso, eles só querem levar água. Quanto mais água, mais esgoto. E a sua conta de água, metade é esgoto. Eu perguntei justamente isso. Por que não quer tanto dragar alguma coisa? Draga o esgoto, o lodo acumulado. Mas é outra coisa que eles estão fazendo, né? Acho que a senhora entendeu. E aí, quanto ao ponto de onde são jogados os efluentes, se os senhores observarem, derem uma pesquisada aí na nossa recomendação amplamente divulgada, tem ali também esse ponto que a Prolagos anuncia que ela ia direcionar para um lugar mais adequado, onde os efluentes da Praia de Siqueira despeja. Porque o lugar escolhido talvez tenha sido um dos piores que existe. É justamente numa área que não tem renovação nenhuma da água ali. O Pablo deve saber muito bem, ele conhece aquela parte. Então ela não vai colocar tudo, como eles também já pretenderam, alguns pretenderam, jogar tudo lá no canal da Malhada, Rio Una, e jogar lá em Búzios. Não é isso. Ou também não é a discussão mais complexa do emissário submarino. Mas um outro ponto que fuja daquele lugar de água parada. Então isso também, eu acredito até que em um momento mais à frente, quando isso começar a ser executado, acho que até devemos fazer uma reunião como essa para que a Prolagos explique. Mas eu sugiro que pesquisem essa nossa recomendação. A empresa pagou exatamente 5 milhões por esta área e pagou mais 10 milhões de impostos. Sabe quanto sairia um metro quadrado? R$ 3,75. Quem não quer, gente? Quem não quer comprar uma área e pagar R$ 3,75 dentro de Cabo Frio? Isso é um absurdo. Isto é um absurdo. Doutor, só para tirar uma dúvida, hoje a condição, eu até botei um requerimento na casa também, esse requerimento infelizmente não foi aprovado aqui, para saber informações sobre aquele terreno ali, sobre a cobrança da Praia das Conchas, no Japonilha, no Peró. Hoje tem autorização para essa cobrança no estacionamento ali? Ou o poder público municipal que pode se manifestar sobre essa irregularidade? Como é que está essa condição dessa cobrança do estacionamento ali? Porque eles botam uma barraca no meio da rua ali, diz que a rua é deles, não sei por qual motivo, eles botam uma barraca no meio da rua, fica realmente no meio da rua. Ele diz que aquela rua é propriedade deles, a rua. E só entra se cobrar, se pagar, senão não entra.
pode ser, tipo assim, chamar uma viatura da polícia, fazer uma ocorrência dizendo que está fazendo uma arbitrariedade? Como é que está hoje essa condição? Eu até já expliquei uma vez, essa novela é antiga, ela está com o meu colega que vem questionando, inclusive, a autorização para funcionamento do estacionamento. Eu realmente, nesse caso, eu prefiro não emitir a minha opinião. Eu tenho já uma atuação sobre questão de acesso à praia, já levado ao Ministério Público Federal. Eles fraudam também a Receita Federal, né? No momento que você dá um dinheiro, não tem imposto de nota fiscal, eles estão fraudando a Receita Federal. Ou seja, além de regular, na época eu perguntei eles isso. Fraudam a Receita Federal. Para saber o controle que tinha da cobrança de estacionamento, que, segundo informações, também estava sendo feito esse desvio de talão. A gente tem denúncia também que antigamente botavam um CNPJ da prefeitura, ou seja, até isso é irregular, né? Então, na verdade, esse estacionamento não deveria existir naquela área. Eles fraudam a Receita Federal e tem uma questão da legalidade da terra também, né? Que a gente quer falar um pouco aqui. Espólio do Henrique Lage. É um espólio que está tramitando, assim como a área, grande parte da área do empreendimento Viverde. Essas duas áreas pertencem ao espólio do Henrique Lage, que está tramitando o processo de 11 mil páginas, que eu tive o prazer de ler. E fiz o resumo para a juíza na época. Esse processo está tramitando, então, até o advogado lá falou, nós temos o RGI. RGI no Brasil, ele atende ao princípio da presunção relativa de veracidade. O que quer dizer isso? Qualquer RGI que for contestado e comprovadamente constatado que ele é inverídico, ele pode ser cancelado. Então, como eu estudei muito este processo e tive acesso, trabalhei para este processo no TJRJ, eu posso dizer que a área do estacionamento, ela foi vendida por uma empresa afiliada ao espólio do Francisco Catão, mas a área pertence ao espólio do Henrique Lage. Cadê a autorização judicial de venda de bens de espólio? Bens de espólio não pode ser alienado. Se ela foi vendida por terceiro, a responsabilidade é da empresa Nora Lage. A Nora Lage vendeu a área para uma empresa chamada São José, isso lá do estacionamento, por terceiros. Cadê a autorização judicial? Olha, a Nora Lage não faz parte do espólio do Henrique Lage. O processo do Henrique Lage corre na 4ª Vara de Órfãos de Sucessões do Rio de Janeiro, que é onde tem parte da área do Viverde também. O processo do Francisco Catão é 2ª Vara de Órfãos de Sucessões. Em 2008, saiu uma determinação, uma decisão em 2ª instância, julgada e tramitada, para o juiz de primeira instância cumprir. O que eles se aproveitaram? Eles se aproveitaram de uma vacância na 2ª Vara de Órfãos de Sucessões, de 2011 a 2014, quando entrou o novo juiz, o Carlos Augusto Borges. O Carlos Augusto Borges, simplesmente, ele não sabe que a área do galpão de sal foi vendida nessa vacância. A área para esse Viverde foi vendida nessa vacância. A área para o estacionamento foi vendida para essa vacância. E várias outras áreas em Cabo Frio. A área da Passagem é um absurdo. Uma área de frente para o mar da Passagem, que 1 metro quadrado custa quase R$6.000, foi vendido por R$375 o metro quadrado. A área que é abrigo galpão de sal, o cidadão diz que comprou em 2014 uma área de espólio, sem autorização de venda expedida pelo juiz da 4ª Vara. Como é que pode isso? Então, assim, em Cabo Frio, as grandes áreas para empreendimento, as grandes áreas para desenvolvimento, elas estão todas presas a espólio e ficam dando jeitinho, compram de terceiro, compram de não sei quem, aí apresenta uma escritura do estacionamento feita lá em São Paulo, o cidadão vai no jornal Folha dos Lagos e declara: nós compramos e pagamos 4 milhões de metros quadrados por 5 milhões de reais. Gente, aí daria R$1,20. Aí ele fala assim, mas nós também pagamos 10 milhões de impostos. Beleza, 15 milhões, R$3,75 metro quadrado. Vocês todos aqui, nós, eu também somos todos otários, porque a gente paga quase R$1.000 o metro quadrado para morar em Cabo Frio. E eles pagam R$3,75. Somos todos otários, nós todos aqui. Movimento, eu quero parabenizar vocês, eu sou a favor da natureza, também gosto muito.
Cara, tem um cidadão que foi lá, que gravou um vídeo lá dentro daquela salina, que tantos falam que é mangue, falou que lá tem jacaré. Goiamum tem, mas jacaré tem lá. Deixa eu falar uma coisa. A palavra está comigo, senhora. Deixa eu falar. Cara, se tivesse jacaré ali, os meus vizinhos lá, tem criança que vai brincar dentro daquela salina. Vocês acham que eles não já teriam visto? Vocês acham que o jacaré não já tinha atacado aquelas crianças? Da onde tem jacaré ali, gente? Quem que gravou esse vídeo? Eu queria saber quem que gravou esse vídeo. A palavra está comigo. Me escuta, por favor. A palavra está comigo, Campelo. Você já falou um monte de vezes. Vamos lá. Cara, da onde que tem jacaré ali dentro? Há tanto tempo, supostamente jacaré. Aí eu vou caçar jacaré e vou trazer um jacaré aqui. Por favor, vamos respeitar a fala do... Meu nome é Júlia Machado, eu sou jornalista aqui de Cabo Frio, sou nascida e criada em Cabo Frio, e eu queria reforçar aqui que a gente precisa pensar, no momento que a gente está numa audiência pública falando de questões ambientais, que não tem um especialista da área ambiental. A gente não tem aqui ninguém da ecologia, ninguém da biologia que pudesse falar sobre isso, que estivesse na mesa. Então, uma coisa que a gente tem que realmente falar, tem que falar do desenvolvimento? Tem que falar do desenvolvimento. Não é desenvolvimento a qualquer custo, gente. Eu entendo o seu posicionamento, mas a gente tem que pensar que o desenvolvimento, para trazer pessoas de fora para trabalhar aqui, não é algo que vai ajudar literalmente a cidade. A gente tem que ouvir o discurso da ciência. Eu estava lendo todos os estudos, tanto aqui, no caso, eu estou representando o SOS Mangue da Ogiva, e nos estudos a gente vê todas as falhas. Na caracterização de mangue, eu li o relatório do Ministério Público Federal, no Ministério Público do Rio de Janeiro, e lá está escrito pelo próprio grupo de apoio técnico que é mangue, pode ser caracterizado como mangue, mesmo que tenha sido uma área antropizada. Então, essa área continua sendo área de preservação permanente, portanto, não pode ter construção naquele ambiente. Então, a gente pede, mais uma vez, encarecidamente, que as manilhas sejam destampadas. Nós fomos várias vezes no mangue, eu vou no mangue toda semana que eu estou lá, o mangue está pior do que estava. Semana passada, nós vimos que o mangue sofreu um incêndio. Nós denunciamos e nada foi feito. A gente temos vídeo, temos foto. Exatamente, tinha uma pessoa lá presente, nós tiramos fotos, fizemos vídeo, e nada acontece. A gente está vendo que o mangue está morrendo, mas, por sucessão natural, o mangue ele tem como continuar, ele tem como se restabelecer, desde que a abertura da água a água seja aberta, as manilhas sejam destamponadas e o fluxo de maré volte para aquele local. Eu anotei aqui também algumas coisas que a gente tem passado. O INEA e a Prefeitura, o Ministério Público Estadual, pediu que o INEA e a Prefeitura vistoriasse a área. Isso na segunda passada, eles tinham prazo de uma semana, no caso, acabou segunda-feira agora, e até agora nada foi feito. Segundo a InterTV, eles iriam vistoriar ainda essa semana, mas não deram nenhuma data. Então, eu peço também que isso seja cobrado do INEA e da Prefeitura, a vistoria. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental que o empreendimento Viverde deveriam colocar de forma pública, também não está de forma pública. Procurei em vários locais, só tive acesso ao estudo de impacto de vizinhança, que é diferente dos dois estudos de impacto ambiental, que são mais aprofundados, e a gente não teve acesso a isso. Como que a gente não tem acesso a isso? Isso é direito nosso constitucional. Isso devia estar acessível a todo mundo. Então, é outra coisa que eu venho cobrar. Mais uma coisa também, é que nós já sofremos, digamos que, intimidações toda vez que a gente vai lá para perto do mangue. Nós já fomos fotografados, filmados. Eu, dentro do carro, fui fotografaram a placa do meu carro. Então, isso é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, é que a nossa segurança está em risco. Isso é um absurdo, a gente tendo que lutar pelo meio ambiente e a gente está em risco. Como assim? A gente não está fazendo nada de errado. Em nenhum momento a gente desrespeitou alguma lei ou a gente desrespeitou alguém no momento das nossas ações. E, por último, deixa eu abrir aqui, eu queria ressaltar mais uma vez a ausência de especialistas da área de meio ambiente e a ausência das famílias que vão ser realocadas. Eu não sei se tem alguém aqui dessa área que mora dentro da salina e que vai ser realocada, porque vocês estão lá,
E aí a gente queria saber como está esse processo, porque ninguém está sabendo como que está sendo feita essa realocação, pouco está sendo dito, inclusive pelo empreendimento. Então, é basicamente isso, e a gente pede mais uma vez a abertura das manilhas antes que realmente não tenha volta, porque aí vai ficar muito fácil a gente dizer que não existe mangue, sendo que o mangue foi destruído. Exatamente. Também teve uma contenção no outro lado do mangue, a gente tirou foto, a gente tem tudo registrado, que houve realmente fecharam uma obstrução do aporte de água pelo outro lado do mangue, além da manilha. Então é isso. Muito obrigada. Vou passar aqui a palavra agora para o Lucas. Ele vai ter um vídeo aí que ele pediu até o vereador para participar. Boa tarde a todos presentes. Agradecer ao vereador Roberto Jesus pelo chamamento dessa audiência pública. Eu estou aqui representando o mandato do deputado Flávio Serafim, né, que é representante da Comissão de Meio Ambiente na LERJ, também presidente de Educação na LERJ. A gente mudou um pouco a ordem, a gente vai começar com esse vídeo. Esse vídeo é raro, ninguém nunca viu esse vídeo na cidade, a não ser o próprio diretor, que é Luiz Simpson, que gravou no Mangue da Ogiva, isso em 2010. A InterTV também vai passar ele, a InterTV está vindo aí também, porque a gente tem que, em tempos históricos, né, que as pessoas falam que a Terra é plana, a gente tem que comprovar cientificamente, com estudos da UFRJ, da UF, da UERJ, que realmente lá era mangue, né? E a questão da salina, que a salina foi feita em 1929, ou seja, só se a pessoa tivesse 100 anos de idade que realmente veria o mangue antes da salina. Então a salina é uma parte dessa história. E não existe isso de mangue nascer de uma salina do nada, né? Isso não existe. O mangue, no momento que a salina é desativada, o mangue começa a se regenerar como está agora. Esse vídeo é de 2010. Mangue da Ogiva. Tentem ver a água agora, olha isso. A gente trouxe também fotos de 2015 e 2016 de moradores da Ogiva. É só para pontuar que esse movimento SOS Mangue da Ogiva, 90% dessas pessoas moram na Ogiva, no Peró, né? Só para não achar que é uma coisa... Isso foi essa semana no Mangue da Ogiva. Ou seja, se não existe ave lá, essa pessoa que filmou e todas as outras pessoas devem estar malucas, né? Isso, são berçários também, né? Olha a quantidade de ave. Vocês querem destruir isso aí. Há vários berçários nessa região. Isso foi essa semana. Pediria também para passar agora as fotos de 2015 e 2016, que é bem rápido, né? E a apresentação vai praticamente acabar já em relação a isso. Isso é de 2016, pode passar. Isso aí é pelo Arthur Sofiati, né, que é doutor em História Ambiental, pela UFRJ. Pode ir passando, por favor. Fala no microfone, Bina, por favor. Respire. Essas imagens são do professor Arthur Sofiati, historiador ambiental da UF, uma das pessoas mais reconhecidas no mundo em história ambiental. E ele declara que essas fotos são de 2015, que a gente vê os pés de manguezal. Isso são as árvores de mangue. O que define o manguezal é a gente ter aporte de água salgada e árvores de mangue. Aí a gente encontra o mangue de botão, o mangue preto e o mangue branco. Isso que foi desmatado em março de 2022. Pode ir passando, tem mais foto deles. São os caranguejos, né, guaiamus. Olha como que era em 2015, ou seja, há pouco tempo atrás, 6, 7 anos. Pode ir passando. Olha a altura das árvores de manguezal.
Vai passando. Olha o tamanho disso. Olha só. Olha essa foto. Quantidade de aves, enfim, a questão do berçário, né, que você alimenta o Oceano Atlântico também, que é uma área de inundação da Laguna de Araruama. Enfim, só passar essas fotos e aí eu vou começar a entrar aqui na apresentação. Olha isso. Isso olha são árvores olha de essa, mangue. Olha, volta ali só um pouco, só uma foto. Olha isso. Esse é o mangue 2015. Então, se a gente não está destruindo esse pedaço da natureza... O potencial é para fazer um parque, né? A UFRJ se mostrou interessada nessa área e a gente consegue, sim, fazer um projeto de emenda parlamentar pelo Congresso, e eu falo também pelo mandato da Thalíria, que é deputada federal do PSOL, para conseguir dinheiro para fazer um observatório de aves nessa região. Isso. Ali você está fortalecendo a população local de verdade, e não só colocando como empregado ou escravo. Você está pondo eles como guia, como um observador, como um motorista que leva aquelas pessoas para observar, um biólogo. Porque quando as pessoas vêm para a nossa região para observar a natureza, né, para fazer registro, eles precisam de um guia regional. Então, eles estão deixando dinheiro aí na cidade para guias, para motoristas, restaurantes, hotelarias. Então, a cidade não precisa de mais construção, né, para se desenvolver. Ela já tem o bastante e já está bom do jeito que está. Ela precisa de ajuda do poder público para a população local realmente se desenvolver, entendeu? E ter ciência das riquezas que nós temos e não deixar isso acabar, né? Todas essas aves agora foram fotografadas pelo fotógrafo Alexandre Vidal, e o Igor Camacho, que é especialista em aves, catalogou mais de 100 espécies de aves entre migratórias e nativas nessa região. Então, você pode ver a riqueza dessa região. Lucas, acho importante a gente registrar que a gente, no entorno dessa área, existe duas comunidades imensas, do Jacaré e do Cajueiro e o Peró, com muitos jovens, muitas crianças e muitos jovens que vivem ali e desconhecem a importância, a riqueza e o valor. As coisas tendem a ter preço, né? Então, é fácil você dar um preço, precificar, vender um terreno, construir uma casa, mas e o valor? Quem conhece o valor do manguezal? Quem conhece o valor dessa região? Quem pode ensinar para as crianças esse valor, para que eles respeitem e eles aprendam, inclusive, a sobreviver com isso, né? Então, o trabalho de educação ambiental, que pode ser feito nessa área, à medida que ela se torna um parque, onde você pode trabalhar com essas crianças e os jovens e as famílias do entorno, para que eles consigam tirar sua renda e não ser um subemprego, que na construção civil vai ter emprego. Quanto tempo vai durar isso? É um emprego que acaba, né? O pós isso vai ser o quê? Empregada, né? Vai ser camareiro, vai ser motorista. Nada contra essas profissões. Todas as profissões são altamente dignas. Mas as nossas crianças e os nossos jovens, eles podem estudar. A gente pode oferecer a eles uma outra condição de vida, né? E a gente pode, a natureza, ela não é apenas um detalhe que o turista vem para ver e vai embora, tira uma foto e acabou, né? E essas pessoas todas que vivem ali no entorno podem se beneficiar e muito se a gente preservar a natureza. Então, não é só um emprego imediato, que você pode ser empregado, ficar um tempo e ser demitido e acabou. Ao passo que, na medida em que você conhece o valor do nosso ambiente, a gente tem uma cidade para sempre, para todos, não só para o turista que vem e vai, que vem, inclusive muitos que vêm trazem tudo, que consomem, nem deixam nada na cidade, a não ser o seu lixo e o esgoto. Então, pela salvação do mangue, porque é salvar a nossa vida. Sem a natureza, sem o mangue, não tem mais nada, não vai sobrar nada em Cabo Frio, e a gente vai fazer o quê? Se a gente não tem
a natureza, que é o que todo mundo quer apreciar, né, e quer respeitar. Então, é isso aí. Vai continuar a palavra, Lucas? Vou continuar. Na verdade, eu nem comecei direito. Então, antes de começar também, queria deixar um ofício aqui em nome do SOS Mangue da Ogiva, que é uma carta dos vereadores que são favoráveis à preservação do mangue de Cabo Frio. A gente teve isso também na questão do galpão de sal, né? Que eu vou falar também um pouco da nossa trajetória, que o Davi não conhece, e 14 dos 17 vereadores na última vez assinaram, né? Então, queria deixar com o senhor aqui, agradecer também a vereadora Carol Midori, que conseguiu o requerimento, ela acabou de trazer aqui para a gente em relação ao processo, deixar com o senhor para... Eu gostaria também, se pudesse ter acesso a esse material, se você pudesse encaminhar para a gente. Já está na Câmara, pode usar à vontade, está disponível para vocês. Obrigado. Vamos lá, então. O Davi não me conhece, algumas pessoas também que estão assistindo não me conhecem, né? Eu sou de Cabo Frio, enfim, pesquei muito camarão, siri ali com meu pai, com minha mãe, né? Enfim, não só isso, né? E aí depois tive que ir para fora, porque Cabo Frio realmente não tem oportunidade de estudo de emprego, que é grave, né? Fui para São Paulo, retornei, enfim, faço parte do mandato do Flávio Serafini, e desde 2017 a gente luta de forma sistemática contra todos os prefeitos, contra os vários crimes ambientais que acontecem em Cabo Frio. Então, posso pontuar algumas delas aqui bem rápido, né? O Alei Correia, que foi deputado estadual também, depois foi prefeito, né? É réu de vários crimes ambientais, está sendo investigado sobre isso. Depois você pega o Marquinho Mendes, que dá esse estacionamento irregular, que frauda a Receita Federal, que é gravíssimo. A gente recebeu recentemente do IFAM, depois de 2 anos, a resposta deles, que a gente entrou com uma denúncia também, que a prefeitura estava querendo pagar Prolagos com terrenos da prefeitura, né, do lado do shopping, né, que chega a ser absurdo. E, para nossa surpresa, aqueles terrenos que o Adriano queria pagar a dívida eram sambaquis. Ou seja, ele queria dar cemitérios indígenas para pagar uma dívida da prefeitura, o que é absurdo. O último agora, José Bonifácio. A gente, na verdade, é a segunda audiência pública. A gente trouxe uma audiência pública pela LERJ em maio, né, no Miguel Couto, e nenhum representante da prefeitura também. Ou seja, a gente tem 11 mil funcionários pagos com dinheiro dos cofres públicos, e eles não conseguem mandar um representante. Eu acho isso, no mínimo, uma incompetência absurda. Também não vejo aqui a voz do governo, né, que é o vereador Davi Souza, em nenhum momento dessa audiência, o que também é triste, né? Ou seja, não tem nem espaço na prefeitura e na Câmara por parte do governo do PDT. O Bonifácio assina, através da Secretaria de Planejamento, a gente tem que citar nome aos bois aqui também, através da Daniele Garcia, né? Tudo que cai nessa pasta da prefeitura é destruído a favor do empreendimento imobiliário. E aí, nisso, ele destrói o galpão de sal, passando por cima do Conselho de Patrimônio. A gente também entrou com essa denúncia no Ministério Público Estadual, Federal, enfim. Isso é um pouco da nossa luta, mas se quiser a gente pode conversar lá fora, pode tomar um café e eu falar sobre várias lutas que a gente acontece. Nesse momento está acontecendo crime ambiental. Agora, nesse momento, no Peró, na Ilha do Japonês, nas Conchas, na Ogiva, também tem no 2º distrito, né, que é a questão da milícia, na Rasa, né, que parte da Rasa de Cabo Frio, na Maria Joaquina também. Na questão do Peró, a gente pode pontuar também nome aos bois, né? A gente fala de um dos maiores acionistas da Oi, que é o Nelson Tanuri. Nas Conchas e na Ilha do Japonês, a construtora São José, que é uma construtora bilionária. Ela constrói shopping centers e economias de luxo em São Paulo, né, e Santa Catarina também. E, além disso, agora que a Ford saiu do Brasil, ela comprou o terreno por R$1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse é o tamanho da empresa que está na Ilha do Japonês e na Praia das Conchas hoje. Na questão da Ogiva, né, propriedade do Ozanam, que também é dono do aterro sanitário, que tinha ligação profunda com a Alei Correia, né? O Ozanam Sócrates chega a ser preso também pela Polícia Federal durante um tempo, e agora o filho que tem a questão do terreno. Enfim, então isso é uma sucessão de crimes ambientais que tem acontecido na cidade. Não só isso, né? E também a questão de possível fraude imobiliária, porque o Henrique Lage, na década de 40, era o homem mais rico do Brasil, ele tem grande parte dessa cidade, e nessa região, como o Carlos falou, foi roubado, né? Foi fraudado pela família Capão. Eu pediria também que chamasse os parentes dessa família Catão, né, que tem o Nora Lage. Na verdade, Nora de Lage não tem nada, porque ele faz uma sociedade com um italiano que se chama Nora e pega esse nome Lage, não sei porquê, né? E aí há fraude no governo Médici, na ditadura militar, ou seja, fraude imobiliária no alto escalão. O cara simplesmente é amigo do presidente da República na época, né? Ele começa a fraudar essa área. Tanto o japonês, quanto a Ogiva, quanto o Peró, quanto outras áreas, tem essa questão. E que está na vara, né, da segunda, do Carlos Luiz Borges. Esse juiz precisa ser chamado de forma urgente. Gostaria que isso constasse em ata o chamamento desse juiz.
Carlos Augusto Borges é um cara que tem que ser chamado para dar explicações em relação a isso. Porque no momento que o Supremo Tribunal Federal dá uma ordem e o juiz da segunda vara não acata, há alguma coisa muito estranha nesse procedimento. Terminando a minha fala, só mais 2 minutos, por favor. Eu falo muito rápido, né? Se alguém não entender, então, por favor, me fale. Pontuei vários crimes aqui que a gente está acontecendo, né? Como que começou a questão do SOS Mangue da Ogiva, né? Só para pontuar para o Davi. Pontuar também, Davi, que a primeira você e o seu avô serão excluídos dessa área, como vários moradores, como eu também, como várias pessoas de Cabo Frio. Na maquete deles tem pinheiros do lado, não tem muros, né? Isso aí já é um pouco estranho. Tenho certeza que terá muros e quase toda a população de Cabo Frio será segregada desse espaço. Enfim, eu já morei no São Cristóvão, Guarani. Você quer que eu fale a minha vida pessoal? Posso falar para o senhor. Então, a minha família é da Gamboa, né, ali do lado, né? Então, acho tipo assim, tem várias pessoas ali na Gamboa. Eu fui criado ali atrás da Gamboa também. Tinha aqueles caranguejinhos quando eu era pequeno. Enfim, eu tenho uma memória afetiva de pertencimento local muito forte. Vou continuar, senão a minha vida pessoal vai ser... Vamos procurar se atentar ao tema do meio ambiente, sem desafetos, sem brigas pessoais, que é melhor. Tá, então... E aí você pega essa área, né, que é muito importante, né, que, ou seja, a gente está falando de que é mangue realmente, a gente tem mapa de 1777, enfim, que prova novamente a questão da importância desse mangue. A gente teve um debate público aqui fantástico, a gente agradece muito à Câmara, e a gente tem que pensar o seguinte, né, que cidade que a gente quer? Eu acho que isso é o mais importante. A minha profissão, eu não sou assessor parlamentar à toa, né, eu também tenho 2 empregos, eu faço documentários. Nosso documentário sobre Cabo Frio já foi para Barcelona, já foi para Bielorrússia, Minsk, já foi para Nápoles, já foi para os Estados Unidos, ou seja, eu faço vários documentários sobre Cabo Frio. Teve um que é A Noite dos Tempos, que é um longa-metragem, que levou 3 anos para ser construído. 2 pesquisas, 1 de filmagem. Teve um edital da Caixa Econômica com quase 700 filmes, só 6 selecionados ele foi selecionado. Ou seja, um dos filmes mais importantes da história de Cabo Frio. Tem o Juscelino Kubitschek inaugurando a Perinas. Tem imagem das Salinas de 1926. Enfim, vocês podem olhar, é gratuito, está no YouTube. Então, realmente, eu tenho um pertencimento sobre Filha de Reis, enfim. A gente fala sobre essa cidade, sobre a importância dessa cidade. Recentemente, agora, 2 meses atrás, eu estive no Piauí, em Pernambuco. A gente gravou 5 documentários. E o que a Bruna falou é total acordo com ela. Lá, de uma pintura rupestre, que foi a Néia de Guidon, né, que é uma das arqueólogas do Brasil, ela conseguiu, junto com a Unesco, com outros órgãos, fazer um turismo sustentável, cultural. Desse imaginário, dessa pintura rupestre, ela criou uma questão de cerâmica, ou seja, os moradores que moravam nesse parque hoje trabalham nessa cerâmica. Eles criam, entende? Aí depois você trouxe centro de pesquisas, você trouxe faculdade, você trouxe 2 museus. Um desses museus eu entrevistei até quem realmente idealizou o museu, que é o Museu da Natureza. Bota muito museu do Rio e São Paulo no chinelo. É um museu sensorial, é um museu incrível. Ou seja, de uma pintura na parede, você criou todo um complexo. É isso que a gente está falando. Cabo Frio tem uma das histórias mais incríveis do mundo. Metade desse estado do Rio de Janeiro pertencia a Cabo Frio. Você pega Cabo Frio como a 5ª cidade instituída pela coroa portuguesa, não a 7ª, né, que até a nossa placa da nossa cidade está de forma errada. Tem historiador, que é o Luiz Carlos, que ele provou isso. Enfim, então é uma riqueza que é soterrada o tempo todo. E a gente está aqui para provar que Cabo Frio é importante. Investimento na cidade é importante, ninguém discorda disso. Ninguém discorda de gerar emprego, na verdade. Quando vem um empreendimento desse porte, é natural que as pessoas falam, nossa, vai ter emprego, mas isso é uma falácia, isso é fantasia. Porque não vai ser nem emprego, vai ser subemprego. Até a questão da construção civil, o companheiro teve uma fala brilhante recentemente, muitas pessoas virão de fora da cidade. Entende? Então, tipo assim, você está destruindo o seu meio ambiente. No momento que você perde esse mangue da ogiva, no momento que você perde as dunas do Peró, no momento que você perde a ilha do japonês, querem fazer um Alphaville do lado da ilha do japonês, a gente está tendo acesso a isso. Nunca mais você recupera. Seus filhos não vão ver, seus netos muito menos. Entende a complexidade disso? Você falou do seu avô. Cara, seu avô provavelmente vai ter uma memória afetiva destruída, porque vai ter muros ali, nunca mais ele vai ver essas aves que passou ali agora. Enfim, então, só para terminar, eu acho que eu queria deixar isso bem claro, assim, né? Que cidade que a gente quer? E eu falo por todas as pessoas que estão aqui, né? Até por você também. A gente tem que pensar um pouco no futuro, cara. E o futuro não passa por concreto.
Eu estudo máfia italiana também há quase 5 anos, né? E a máfia italiana passa pela questão da destruição do meio ambiente pelo concreto. Tem que faz, até esqueci o nome dele agora, que ele falava que a luta do futuro entre aqueles que lutam pelo meio ambiente e os que lutam contra. A gente viu recentemente na Amazônia 2 assassinatos absurdos, da irmã Dora, de Chico Mendes. Enfim, eu posso falar vários nossos tombados. A Marielle, eu tive com a Marielle 1 mês antes dela morrer no Congresso do PSOL. Ela adorava Cabo Frio. Adorava Cabo Frio. Enfim, então é bem difícil isso. Eu tive agora um acampamento do MST em Campos. O Cícero Guedes, que era o líder do acampamento, ele foi morto, foi executado. Do MST, isso. E há mitos do MST nessa pergunta sua, soam estranho. Lá, a cozinha coletiva, há uma questão assim muito bonita. Eu não conhecia, eu conheci dessa vez agora também. Ou seja, há muita luta em várias partes. Várias pessoas são assassinadas porque vão contra essa luta ambiental, vão contra essa luta que é da própria cidade. Então, a gente quer ver qual cidade a gente quer. A gente está aqui para um outro futuro, para uma outra cidade. Só terminar minha fala, por favor, Davi, que está complicado. Deixa eu terminar minha fala. Enfim. Davi, por gentileza, da mesma maneira que eu pedi o senhor para poder corta o pensamento, né? Parece isso, que é assim, por mas favor. corta o pensamento. Tranquilo. Não é senhor, né? Eu sou igual a você, eu sou Lucas. Ninguém é doutor ou Lucas, é senhor aqui, enfim. A sociedade que a gente luta somos todos iguais. Para concluir, Lucas, por favor. Então, é exatamente isso, né? Que cidade que a gente quer. Queria agradecer essa audiência pública que você chamou, né, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, que tenha outras de formas específicas, né? A gente está estudando muito sobre essa questão da ogiva também, sobre o japonês, sobre o peró, sobre a Rá, sobre a Maria Joaquina. Enfim, eu posso citar várias lutas nossas aqui. Não só eu, começa em 2017, tem a Bina que luta há 20 anos, tem outras pessoas que lutam há 10, 15 anos, ou seja, são pessoas que querem uma cidade completamente diferente. E é isso exatamente que a gente quer, e a gente vai fazer mais audiência pública, sim, a gente vai perturbar, sim, a gente quer uma cidade diferente. É isso, obrigado a todos. Boa tarde já. Boa tarde a todos. Parabéns, vereador, mais uma vez, pela sua iniciativa. Parabéns a todos que se disponibilizaram em estar aqui nesta manhã, agora início de tarde. Eu sou Thaís Figueiredo, sou secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Cabo Frio, Arraial do Cabo. Sou presidente da Comissão de Direito Ambiental da nossa subseção e presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente pela OAB. A OAB hoje é presidente do Conselho e eu sou titular da cadeira. Nós temos assento no Conselho Municipal do Mitório das Garças, Conselho Municipal Parque do Mico Leão Dourado, Conselho Estadual do Parque Estadual da Costa do Sol e a APA do Pau Brasil. A Ordem se dedica à legalidade e nesse assunto não pode ser diferente. Eu, pessoalmente, atuo no meio ambiente. Na verdade, eu tive uma formação, eu fui educada para respeitar leis e meio ambiente. Eu tenho amor por esse tema. A Roberta aqui, a Bina, me conhece já há bastante tempo. Em 2006, eu falo especificamente agora do mangue da ogiva. Em 2006, houve uma lei municipal aprovada. Eu não sei se o vereador Roberto Jesus tem ciência desta lei municipal, que foi aprovada justamente para viabilizar este empreendimento. E, naquela época, nós já alertamos sobre essa questão, sobre o perigo do que estava sendo feito. E o promotor estadual, na época, era o Dr. Murilo Bustamante, ele esteve na Câmara, a lei foi aprovada à noite, e o prefeito era o senhor Alair Correia, Lucas. Eu sei que você não é dessa época aqui, mas eu já estou te trazendo esse dado histórico, e a gente pode falar mais profundamente sobre isso. E eu era presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB naquela época. E agora eu sou novamente desde 2019. Então, esse assunto e essa questão da Marina ali, desse projeto do Mangue da Ogiva, é bem antigo. E talvez por terem encontrado agora um momento propício para tocarem o projeto e conseguirem as licenças, essa questão foi retomada. E as ações estão sendo feitas ali, nós temos visto a degradação, e eu acho louvável esse tipo de reunião, tanto a atuação dos conselhos, acho inteiramente importante a participação da população, enfim, mas eu vejo resultado em ações judiciais. Infelizmente, no âmbito administrativo, as questões não passam das discussões e dos debates. Isso eu lamento mesmo, porque não era para ser assim.
Inclusive, lamento também a ausência do Poder Público Municipal aqui, como tem sido ausente em todas as discussões administrativas que eu tenho participado. E lamento a ausência do Dr. Vinícius Lameira, não sei se ele foi convidado pessoalmente. Eu até falei com ele ontem, porque seria interessante ele vir justamente para falar da ação civil pública que foi proposta ali contra a Marina, o empreendimento Marina Cabo Frio, em que o INEA também é réu. Como é réu também na ação civil pública que a sociedade civil propôs em 2009, que eu fui advogada, não foi o MPF que propôs a ação civil pública de 2009, foi a sociedade civil organizada. O MPF ingressou posteriormente, e foi muito importante o seu ingresso. Essa ação civil de 2009 foi proposta para garantir que as leis fossem cumpridas na questão das dunas do Peró. E agora a ação civil pública proposta pelo MPE, pelo Ministério Público Estadual, através do Dr. Vinícius Lameira, sobre o mangue da ogiva, o que eu chamo a atenção, eu não sei se todos leram a inicial, até eu vi a petição onde a sociedade civil entra como amigos curiae, a OAB também vai ingressar. Ontem eu estive no Rio para tratar desse assunto. Só que a ação que foi proposta pelo MPE, ela é limitada apenas à questão da vegetação. Ela não trata da licença de um modo geral. E, ao meu ver, nada ali pode ser feito desta forma. Então, eu não sei se vai haver um aditamento àquela inicial, ou se será necessário o ingresso de uma nova ação. Sinceramente, ali está muito limitado o pedido, é a minha visão técnica da matéria, e é bom que vocês também já tiveram essa visão. Eu conheço os estudos, conheço o doutor Guilherme, da UF, nós nos embasamos nesses estudos para a população de 2009, no Peró. Então, essa parte técnica é muito importante que todos conheçam. Eu sei que não é fácil, direito a gente que estuda, eu estudo direito desde 97. Ainda, para mim, a gente sempre tem que aprender todos os dias. Mas essa parte técnica das ações propostas é importante porque a abrangência do pedido e o objetivo ela tem que estar exposta na inicial. Então, como a gente trata de uma licença que, ao meu ver, é uma licença que não poderia ter sido dada ali, a gente não pode combatê-la só de forma parcial, ou só tratando de vegetação, porque ali a gente tem um ecossistema que está sendo ameaçado. Então, ao meu ver, eu pretendo estar com o doutor Vinícius para tratar disso pessoalmente, porque ontem eu estive na ordem, na seccional, que é de onde partem as ações judiciais. Nós, como subseção, não podemos ser parte em ações judiciais, apenas a Procuradoria da seccional. Então, eu e o presidente Kelvin, daqui da subseção, estivemos ontem lá, especificamente para tratar deste assunto. E aí eu vou fazer um relatório para o nosso presidente da Comissão de Direito Ambiental de lá, e questionando essa abrangência limitada da ação. Então, a gente vai tratar disso tecnicamente para conseguir ampliar essa abrangência de atuação, que eu acho extremamente importante. Tratando-se de área de preservação permanente, que é uma questão inerente, é uma característica que trata a área de preservação permanente. Ali você constatar, como as dunas do Peró. Ali é um campo de dunas, coisa que foi mitigada pelas licenças do INEA e agora novamente. Sim, então nós conseguimos, graças a Deus e ao Poder Judiciário, conseguimos mitigar e hoje as dunas do Peró, pelo menos por enquanto, estão ali preservadas. E no mangue a gente pretende fazer da mesma forma, que nós temos essa visão ampla do projeto e da licença como um todo, não parte da licença. Então, essa é uma situação que a gente vai tratar tecnicamente com o Ministério Público e com a OAB. E com, claro, a sociedade que tem se mobilizado para participar da ação também. Com relação ao estacionamento do shopping, eu vi seu vídeo, Roberto, parabéns mais uma vez. Essa questão está sendo tratada pelo MPF, conforme o doutor Vinícius Leandro pontuou, perdão, às vezes me confundo com os nomes aqui. E é uma questão também que nós levamos ontem para a CDA lá do Rio, da OAB, e estamos também, já pedimos pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente que o município nos apresente os processos administrativos que tratam dessas questões, tanto do mangue, licenciamento, o que tem sido feito pela municipalidade, pelo município de Cabo Frio, com relação à Marina Cabo Frio, com relação ao estacionamento do shopping, que eles dizem que tem licença, então eu quero conhecer
o teor da licença, o que foi apresentado de documento, qual é o embasamento legal para que tenha sido licenciado e qual é a amplitude daquela obra que se pretende fazer ali. Com relação à intervenção também, eu vi aqui agora o vídeo com aquele caminhão, né, que foi do Parque Estadual da Costa do Sol. Eu quero acompanhar, vereador, por favor, se o senhor puder nos manter também a par do que tem acontecido, do desenrolar dessa denúncia que o senhor protocolou. Com relação à maricultura, que eu também ontem tratei disso com o nosso presidente lá, eu vou fazer contato especialmente com o doutor Vinícius. Sim, você pode me enviar? Eu quero, porque a gente vai formar também processos administrativos e, para embasar tudo isso, eu já pedi ao município que me envie dados também com relação a essa questão da maricultura. Nós teremos a próxima reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente no dia 28 de julho, e eu pedi que esses processos sejam apresentados na próxima reunião, e a reunião é aberta ao público, e ela acontece no auditório da UAB, no Braga. Essa reunião vai ser dia 28 às 10 horas, lá na subseção. Quem quiser comparecer também, sejam bem-vindos. E eu pedi que esses processos sejam apresentados lá, eu espero que sejam. Não posso garantir, mas espero que sejam. Ali no Guriri? Sim. Esses são licenciados também, não? Os dois? Como o doutor Leandro disse, o vereador também já pontuou, a gente precisa dessa participação da população, porque muitas vezes nós não temos conhecimento do que vem acontecendo e a gente precisa desses dados para a gente poder apurar e atuar de forma efetiva. E, com relação ao mangue, nós não temos tempo. Eu vi que o Ministério Público Federal ele pediu, através do doutor Bruno Ferraz, que é o colega do doutor Leandro, pediu prorrogação de mais 1 ano do inquérito civil. Nós não temos esse tempo. E por isso que eu falo para o doutor Vinícius que eu pretendo trazer a ele essa preocupação com relação à abrangência da ação civil pública. Se for possível fazer um aditamento da inicial para ampliar a abrangência, porque já é uma ação que está proposta, então seria interessante que ela fosse também, com essa ampliação, tivesse uma maior efetividade. Eu espero que nós consigamos, com esta ação que já está proposta, tocar essa questão, porque eu acredito, sinceramente, que para barrar esse tipo de empreendimento é só com uma decisão judicial. Foi o que a gente experimentou no Peró, porque eles atropelaram tudo que a gente tinha feito lá de administrativo, né? Entraram com caminhões, com saibro. Eu fui filmada lá, eu vi uma menina dizendo que foi. Eu também já fui muito filmada lá nas dunas do Peró. Eu entrava para fotografar e era filmada. Então, assim, enquanto não teve uma decisão judicial que barrou, e mesmo assim eles insistem em descumprir, a gente não conseguiu ali ter uma tranquilidade. Com relação ao mangue, a gente sabe que está tendo um sufocamento ali do mangue, e essa ação civil pública não trata dessa questão, então eu acredito que a abrangência da ação é premente, é importantíssima que haja, e nós vamos trabalhar com relação a isso. Eu quero trazer aqui que a ordem está atenta, a gente está atuando, e vamos entrar em todas essas ações, inclusive atuando na esfera administrativa, que também é importante, mas premente e substancialmente na esfera judicial, que eu acredito que seja o destino de todas essas ações que a gente começa aqui no âmbito administrativo. Mais uma vez, parabéns a todos, estamos juntos, vejam na ordem aqui, na pessoa do presidente Kelvin e nós também, diretores e pessoas que trabalham ali voluntariamente, como parceiros, e contem conosco, podem ter, aqui a Roberta tem meu contato, o vereador tem também, o Lucas tem, a gente tem contato também, então, nos alimentem dessas informações, porque é muito importante que nós estejamos ao par de tudo o que acontece para podermos atuar de forma efetiva. Então, vamos buscar efetividade, além dos debates, vamos ter efetividade nas ações, isso é muito importante.
Essa questão do aditamento, como está ali numa esfera que já foi dada a uma liminar, e vamos ter que ver tecnicamente qual vai ser a abrangência disso e como é que a gente vai poder aproveitar essa ação civil pública. Eu vou tratar disso com o doutor Vinícius e talvez com as outras partes também, para a gente tentar viabilizar a abrangência dessa ação. Senão, vai ter que ser proposta uma outra, e que seja rápido. Isso é importante. E com a pandemia, não foi possível a doutora meritíssima Andréa Pachá fazer essa instrução de julgamento, que seria o espólio do Henrique Lage contra o espólio do Francisco Catão. Era propósito da juíza, na época, que hoje é desembargadora Andréa Pachá, bloquear todas as matrículas do espólio de Henrique Lage. Para quê? Para que o espólio do Francisco Catão não vendesse essas áreas. Então, hoje, tem a área na passagem, tem a área do estacionamento, tem uma grande parte dessa área do Viverde, tem Monte Alto, tem aqui no Peró, tem várias áreas. Essa audiência não aconteceu por causa da pandemia, senão essas matrículas já estariam bloqueadas. Agora, imagina a cara desses empresários começando esses empreendimentos e as matrículas todas bloqueadas, porque são bens de um espólio que não poderiam ser alienados de forma alguma sem autorização. O que o espólio do Francisco Catão fez? Ele criou empresas terceiras do próprio espólio do Catão, puxou os bens para essas empresas e essas empresas venderam. Quer dizer, o juiz que está na segunda vara hoje, ele não sabe que esses bens foram vendidos. Só por isso não tem autorização judicial, porque ele não sabe. Então, tem que se oficiar esse juiz, Carlos Augusto Borges, da segunda vara de órfãos e sucessões do Rio de Janeiro, informando a ele, perguntando a ele para informar por que os bens do espólio, que não é o do Francisco Catão, estão sendo vendidos por empresa do espólio Francisco Catão. Essa é a questão primordial. São várias áreas a desenvolver em Cabo Frio, em Arraial, que pertencem ao espólio de Henrique Lage. Se as áreas são pertencentes ao espólio de Henrique Lage... Para concluir, por favor, a pergunta do senhor. Elas não podem ser vendidas por uma outra empresa, uma empresa terceira, sem autorização. É só isso. Então, que se oficie, o nobre vereador, esse juiz, Carlos Augusto Borges, para ele explicar o porquê das áreas do espólio, que não é do Francisco Catão, estarem sendo vendidas por empresa do espólio do Francisco Catão. Obrigado. Vai concluir? Eu entendo. Eu até conversei com o senhor, né, na outra audiência pública. Essas questões tratadas em processos judiciais, elas devem ser elucidadas no processo judicial. Eu acredito que oficiar o juiz não seja o caminho. Nós temos uma modalidade de intervenção nos processos judiciais que chama intervenção de terceiro. Mas isso não é, mas essa questão não é relevante aqui para. Esses casos assim é melhor a gente conversar pessoalmente, que não vem ao caso não, mas é importante do objeto que da audiência pública. Mas é uma questão técnica sim. que tem que ser tratada, mas eu posso conversar com o senhor. É grave e deve ser levado ao processo. Não, é gravíssimo. Deve ser levado ao processo doutora. Judicial. É isso. Essa questão tem que ser através de petição no processo judicial. Alguém habilitado peticionar em nome de uma parte ou de uma sociedade. Então é isso. Bom, primeiramente quero agradecer a doutora Thaís, sempre ativa e atuante, obrigado. Representando aqui também o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Quero dizer que foi convidado, sim, o Ministério Público Estadual, tá? A Procuradoria do município também foi convidada para estar presente, a Secretaria de Governo, o prefeito, na pessoa do Poder Executivo, secretário do Meio Ambiente, Desenvolvimento também foi chamada, a Secretaria de Desenvolvimento, até porque ela era anterior à Secretária de Meio Ambiente.
um dos principais motivos também. Em relação ao shopping, nós fizemos a denúncia, a representação ao Ministério Público Federal, por se tratar ali próximo à Lagoa, e também fizemos ao Ministério Público Estadual, né? Não porque a gente atirou para os dois lados, mas porque vimos ali a possibilidade de duas competências. Em relação a manter informado, vou ratificar aqui novamente, a possibilidade de a gente fazer, criar uma comissão, e eu já coto aqui, eu, vereador, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, e a Câmara Municipal à disposição para reunirmos aqui uma vez por mês e tratarmos de um assunto específico, para não ficar muito longo. Então, vamos supor, a gente vai tratar com o assunto que o senhor está falando ali agora, sobre o estacionamento do Peró, da Algiva. A gente vai tratar aquele mês sobre aquela denúncia. E se por acaso houver uma necessidade de uma urgência, a gente faz mais de uma no mês. Né? E no outro mês a gente já deixa marcado no final da reunião, ó, vamos tratar sobre a Lagoa, sobre a Praia de Siqueira, sobre a Prolagos. E a gente acha que isso aqui vai ser uma coisa inédita, a gente usar a Câmara Municipal, usar a vereança aqui, o Poder Legislativo, que é representante do povo, juntamente com vocês, que cada um dentro da sua técnica vai poder somar, né? O Pablo poder estar presente, a doutora Thaís, o pessoal do consórcio, do Parque Estadual, e a gente poder estar uma vez por mês, escolher uma data melhor propícia para todo mundo, melhor horário, e a Câmara está disponível aqui, a gente poder fazer essa reunião fechada, e tendo a necessidade, a gente faz então a abertura para uma audiência pública, e a gente estuda junto a possibilidade de um melhor local, como o amigo ali falou, que a gente possa ser no Miguel Couto, ou até mesmo na Prefeitura, que eu acho muito difícil, mas a gente pode tentar, e ali a gente trazer a audiência, trazer a população para discutirmos o que a gente já tem o tema, e a gente faz aquela possibilidade daquele tema específico. Então, estou aberto, meu gabinete está aberto, quando acabar, a gente poder fazer essa comissão, e a partir do mês agora, já esse mês, o mês que vem, se propuser, uma vez por mês, a gente abrir aqui a nossa Câmara para poder fazer essa reunião. Do momento em que eu vi o que estava acontecendo dentro do Mangue da Ogiva. Eu sou vizinha do Mangue, e me sinto, desde a audiência da Alerj em maio, uma protetora e uma guardiã daquele mangue, que era um lugar que me fez vir para essa cidade. Eu estou há 9 anos aqui e adorei o hino nacional, porque no hino nacional está falando que o verde é de todo brasileiro. Então, eu me emocionei muito, porque eu não admito que alguém diga que, porque não mora aqui, não pode se sensibilizar com o que estão fazendo aqui, contra o mangue e contra a natureza e contra a vida. Então, eu, como brasileira e como cidadã, é deste lugar que eu falo, e posso falar em qualquer lugar do planeta, porque o meio ambiente é vida, e eu quero a vida para todos nós. Então, falo também pelo movimento SOS Dunas do Peró, porque quando eu cheguei nessa cidade, eu vim buscar o que me tornava identitária ou ligada a essa cidade. E o que me liga sempre a qualquer cidade do planeta onde eu estou e onde eu estiver é o meio ambiente. E, por isso, me sinto absolutamente tranquila em falar o que vou falar agora. Saindo da minha casa no dia 21 de maio, não, 21 de junho agora, né? 21 de junho, me deparo com a empresa Viverde colocando pedras sobre a manilha. No exato momento, eu parei tudo o que eu estava fazendo e telefonei para o Lucas e falei também com o presidente da SOS Aves e CIA, que é a ONG que eu também trabalho como voluntária, assim como o SOS Dunas do Peró. Chamei o Lucas e, felizmente, ele mais algumas pessoas foram ao local e conseguiram fazer com que acabasse aquela deposição de pedras que estava acontecendo. Mas por que, gente, que eu tive essa atitude? Porque teve uma audiência pública que eu fiquei sabendo no Facebook e me sentindo, como me sinto sempre, cidadã com direitos e deveres, eu participei desta audiência que foi promovida pela Alerj, e só ali eu soube da gravidade do problema e do nível de situação que estava. Qual era a situação? Não poderia ter sido feito absolutamente nada no local. Quando eu vi as pedras,
eu fiquei muito doida, porque eu disse, eles estão cometendo um crime. E quando alguém comete um crime, eu sempre vou me posicionar. O que acontece é que, no fim do dia, eu, junto com o presidente da SOS Aves e CIA, fomos ao local, ligamos para o Lucas e percebemos ali qual era a intenção do crime. Esta intenção motivou a nossa ação, a ação de moradores do entorno da ogiva, do Peró, da Gamboa, para salvar e abrir as manilhas. Nós abrimos a manilha de um lado e, do outro lado, nós tentamos abrir também e não conseguimos porque não tinha acesso. Então, a gente tem na manilha do lado de dentro do que seria essa apropriação, nós temos ferros e madeira, e essa madeira não pode ser mexida e a gente não conseguiu tirar essa madeira. O que aconteceu? Eu e o Lucas fomos parar na delegacia e, qual não é a nossa surpresa, tudo feito, eles voltam para o local e começam, então, no dia seguinte, a colocar cimento sobre esta manilha. Justamente porque, ao colocar o cimento nesta manilha, esta manilha que deveria ser móvel, ela deixa de ser móvel. E mais, o que a gente vê? Vê uma boa vazão? Vê uma boa vazão, só que tem uma fresta apenas. Então, a vazão ela só está acontecendo mais porque a do outro lado nós conseguimos tirar, inclusive, a tampa de cimento que eles colocaram sobre para que ela não ficasse móvel. Então, isso é importante, gente, porque quando a gente observa um crime acontecendo, a gente tem que se posicionar. E eu me posicionei e eu mudei toda a minha vida em função disso. É dever constitucional, eu me sinto cidadã e eu sei dos meus direitos e eu sei dos meus deveres. E, por isso, naquele dia, então, eu suspendi tudo e só me dediquei a isso. Estou feliz que, em função deste avistamento negativo, porque eu estava indo para o meu ambiente de trabalho, quando me deparei com a situação, é que hoje nós estamos todos aqui, e todo esse movimento, então, veio à tona, e as pessoas, naturalmente, do entorno, elas estão apavoradas. Por quê, gente? Eu sou historiadora, tá? Historiadora social, e eu tenho falado com pescadores, moradores, caiçaras, e pessoas que moram nesse entorno. E o que todas as pessoas falam? A preocupação geral com o empreendimento, ela se dá não só na questão ambiental, que diz respeito ao mangue, e o mangue ser um berçário. E quando a gente fala que o mangue é um berçário, a gente está falando que ele é um berçário não só para as aves, mas também como para toda a fauna marítima. Porque os peixes vão para lá, desovam lá, e 95% do que se tira do mar na pesca artesanal vem do mangue. Então, como já foi falado aqui, nós temos registros históricos e cartográficos de que, antes de se transformar em uma salina, aquilo era mangue, e o mangue volta a ser mangue. Então, assim, nós temos já provas de todas as esferas técnicas, altamente qualificadas, para dizer que aquilo é um mangue. E aí, senhor vereador, eu gostaria de lhe pedir uma coisa, que é o seguinte: o mangue não pode esperar. Os animais no mangue não podem esperar a burocracia dos humanos. Então, nós precisamos que, definitivamente, sejam tiradas os impedimentos que a água chegue geral no mangue. E qual é o outro dado que é absolutamente estarrecedor? Eles colocaram cerca de 11 metros, acho que tem até uma foto ali, e a gente pode disponibilizar, 11 metros de sacos de areia, aproximadamente deve ter ali uns 6 metros de altura e 11 metros de comprimento. Para quê? Para conter a água, que é o volume maior que chega pela Praça do Romário. Então, se chegar naquela área ali, que é bem onde tem o container deles, a gente vai ver, e nós estivemos lá, a gente vai ver esse absurdo que foi feito. Com isso, a população ela já está preocupada, porque a água ali no fundo já começou a subir. E eles, então, começaram já a fazer muros maiores.
Mas a gente também tem registros de casas que já estão rachadas por conta dessa infiltração de água que não está conseguindo fazer o seu curso normal, que é alimentar o mangue todo. Então, urge que, de alguma forma, nós consigamos abrir essas manilhas, ou essa que está semi-aberta, e, principalmente, tirar esses sacos de cimento de lá. Antigamente, quando era a salina, ali era terra, era o caminho da salina, né? Porque as salinas são todos esses quadriculados. E tiraram isso, por quê? Porque ali é o volume maior de água que entra na subida da maré. Então, não sei como a gente teria que tomar uma atitude para providenciar isso o quanto antes, porque o INEA, como já foi falado, ele deveria ter dado a vistoria até segunda-feira, e até hoje estamos assim, não tem problema nenhum. Então, exato, Aí é complicado, porque e por isso a gente entende por que o INEA não foi até lá. Então, assim, essa ação que a gente promoveu é a ação que faz com que todos nós estejamos aqui, e a maior parte das pessoas desconhece a situação. E eu acho assim que nós temos que transformar cada vez mais todas essas ações de forma transparente. Agora eu vou para um outro tema, que já são 8 minutos, que é o estudo do impacto da vizinhança. Só eu vou pontuar, não vou falar sobre. Mas o que a gente tem ali? O estudo diz que a ligação hidroviária, que a empresa diz que seria algo positivo, ela não tem competência para tratar de questões públicas hidroviárias. Então, ela não pode dizer que vai compensar com isso. E de mais a mais, quando ela diz que vai, como compensação, dar uma escola náutica para a prefeitura, vocês imaginam filhos de pescadores entrando nessa escola para aprender a navegar? Não. Então, assim, é uma piada o que seria de compensação. E, segundo esse EIV, esse estudo, né, de impacto de vizinhança de 24 de fevereiro de 2021, não foi informado, segundo eles, plano de realocação de famílias, plano de mitigação de impacto viário. E sobre a urbanização da Estrada Nelore, eles dizem que iriam compensar. Só que, dia 5 de julho de 2021, o governador do Estado do Rio de Janeiro disse que o próprio Estado vai fazer essa melhoria na estrada, porque isso já é uma demanda muito antiga e que eles, finalmente, então, o Estado do Rio de Janeiro vai fazer. Então, o que acontece? Não teve audiência pública com relação a isso. A que teve foi em 2004, é muito antiga. E, de lá para cá, já mudou o gabarito, que era para 3 andares e agora é 5 andares. Então, o impacto ali é para 11 mil pessoas. Exatamente. Então, o que a gente quer é transparência, é que a população tenha uma audiência pública para a gente saber exatamente o impacto que vai ter. Nós já estamos percebendo alguns níveis de impacto que são muito óbvios. Por exemplo, os ônibus e o transporte público que vai para o Peró, ele vai ter que fazer uma volta, porque na Avenida dos Arpões, segundo esse projeto, vai ser fechado. E aí todo mundo vai ter que pegar e fazer uma volta gigantesca para poder chegar no seu ambiente de trabalho ou voltar para casa. Então, tem vários impactos assim, fora os ambientais todos que a gente já falou. E um dos ambientais, que é importantíssimo que seja falado, gente, é que a pesca artesanal, ela depende do manguezal. Então, esses pescadores, e até tem um vereador que é representante, né, o Alexandre, que eu gostaria que ele tivesse aqui, para ele se posicionar também. Porque se os pescadores artesanais do Peró e do entorno dependem do manguezal, como que vão dar um tiro no pé e apoiar uma coisa dessas? Então todos os pescadores vão se transformar em quê? Em operários, em vendedores ambulantes, não querendo desconsiderar isso, mas Cabo Frio, e aí a gente falando de história e de identidade, Cabo Frio e pesca está absolutamente relacionado, principalmente a partir da salina.
Então, Para concluir, por favor. até a época da Salina, nós tínhamos um tipo de cultura, um tipo de economia em Cabo Frio, e a partir da década de 70, que coincide com o final das Salinas, vai ter um fomento, então, de um tipo de turismo que é predatório. E é contra o turismo predatório que nós somos. Nós não somos contra o desenvolvimento, mas o progresso ele deve se dar junto deste ambiente, considerando os atores sociais, considerando os pescadores, considerando os moradores e transformando eles em seus donos de seus próprios negócios, ou seja, donos de um saber que gera renda. E é isso que a gente está querendo defender aqui e agradecer, né, o espaço e a oportunidade, e vamos continuar exercendo a cidadania. Muito obrigada. Para passar a palavra como penúltimo orador. Só pontuar duas coisas aqui rápido, que já foi mais do que explicado tudo aqui. O Alexandre, o vereador da colônia, está numa reunião também, né, sobre a mudança do defeso. Aí eu vou chegar aí. Como é que pode devastar um monte de árvores nativas, o INE não vê, o PAN não vê? Agosto, agora chegar, é período de defeso. Você tem que ver a frota de homens ambientais, guardas ambientais, do INEA, para vir pegar pescador, sendo que o defeso está errado. Deixa eu estar lá, vai resolver esse negócio do defeso. Quando é época de a gente pegar o camarão grande, a gente não pode pescar. Aí, o mangue sendo assassinado, um monte de árvores nativas sendo cortada ali, que acabaram com tudo, e ninguém vê nada. Cadê o INEA? Cadê? Mas para prender pescador vai todo mundo. Tem dois aqui, além do impacto ambiental no mangue da ogiva ali, né? E se esse empreendimento sair, que creio eu que não vai sair do papel, se sair, você já imaginou o impacto ambiental na Ilha do Japonês, na Praia do Forte, na Praia das Conchas, e a bandeira azul vai ser afetada, o lençol freático, mesmo que esteja lá, mas não temos saneamento básico. Ali vai ser tudo para dentro do canal. Eu canso de filmar, eu mostro ali. A Praia do Forte e a Ilha do Japonês já está sendo afetada. Nas marés vazantes, a enchente vem e renova aquele pedaço ali. Mas nas marés vazantes, como o procurador falou, a briga longa que a gente está ali da dragagem do canal, vai ser uma descarga muito forte na Praia do Forte, na Ilha do Japonês, porque são 5 municípios, 6, que pegam um pedacinho de Saquarema. A única entrada e saída da Laguna de Araruama é aqui. Agora, você imaginou 6 municípios, que Cabo Frio também, tudo cagando no mesmo lugar? Eu falo assim, é verdade. Por isso o procurador está aí, que é um estudo de impacto ambiental. Todo esgoto dessa região, como o amigo Valério falou, daqui de Cabo Frio é direcionado para a Praia de Siqueira. A estação não funciona, é um liquidificador, bate e joga tudo lá e retorna para a Praia do Forte. Essa é a verdade. Eu quero ver o INEA numa maré vazante ir ali na Ilha do Japonês, recolher a água, fazer o teste de balneabilidade. No Bidê das Velhas, ali, eu filmei, tenho provas aqui, a água poluída da lagoa, está ainda da lagoa não, da estação de tratamento da Praia Siqueira, de Cabo Frio. Vem até aqui, perto dos quiosques. Tenho vídeos, tenho prova entrega ao Ministério Público. Participei da ação do procurador para coletar água. Foi constatado que a empresa está cometendo crimes ambientais. Mas é aquilo que ele falou, a empresa poderosa, né, articulada financeiramente, politicamente, tem os melhores advogados, então fica naquele impasse. A Polícia Federal já está junto aí. Alguma coisa tem que sair disso. É o único que está lutando, é ele. Está fazendo na medida do possível o Ministério Público Federal, porque há quanto tempo a gente está aí? E a tendência às futuras gerações, meus filhos, seus netos, vai pegar aqui tudo a moda Bangu, não vai ter. Cabo Frio vive do quê? Do turismo. O colega falou ali, do turismo. E se acabar os pontos turísticos, vamos viver do quê? Pesco todo dia na Laguna de Araruama, que a laguna está ali, está melhorando. Algumas partes. São 65 pontos de esgoto que continuam a todo vapor para dentro da lagoa. São estações de tratamento que não funcionam. Equipamento sucateado, totalmente do passado. Lâmpadas UV, que mata as bactérias. Não tem. As bombas FRAP, que o procurador falou ali.
amarrada com barbante e com sacola plástica. As comportas, elas são abertas via Wi-Fi. Escureceu o tempo, ele, pelo celular, ele abre tudo. Não tem a fiscalização em cima. O próprio consórcio... Sem falar que quando chove 15 minutos, eles soltam os flaps por mais de uma hora, soltando esgoto a céu aberto. O pilar do que dessa safadeza que está acontecendo é o consórcio. Porque todos do consórcio que estão no meio ambiente, as mesmas empresas fazem parte do consórcio. Aonde eu faço parte do consórcio, você é meu parceiro, eu vou querer incriminar você. É isso que acontece. O que aconteceu em Arraial do Cabo há um tempo atrás, o vereador Jesus? Aí o ex-prefeito foi preso e mais alguma coisa do INE. É isso aí. Estava vendendo licença falsa em áreas de proteção ambiental para construir. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. É só fiscalizar. Tem uma investigação que vão saber. Tem gente que vai ser beneficiada com a areia da lagoa, com o gás? Vai. Com certeza, ninguém é bobo a aterrar um mangue. Vão querer aterrar um mangue para quê? Futuramente, ali, tiro que eu vim por ali, atrás do shopping, já tem um condomínio do Anjo lá, só dá magnata. Ali ainda vai o pessoal fazer ali, pescar, e ali não pode pescar, mas os pescadores vão ali, que tem a área de proteção ambiental. Como é a área de proteção ambiental, vou querer matar um mangue. Embaixo do pescador não pode pescar. Aí já chega o PAN, né? Chegou o PAN, já vai, leva o material do pescador, leva o pescador para a delegacia para pagar R$ 1.500, destruindo. Aí, depois que aterrar ali, que vamos bater de frente para não acontecer aquilo dali, mudar, melhorar a enseada, para os próprios moradores ali, para o pessoal que gosta de ali tomar um banho de praia, levar o filho para caminhar ali. Se não bater de frente, aterrar aquilo dali, daqui a pouco bota um muro aqui, um outro muro ali, vira a área ali, particular, por de terno e gravata ali, o pescador não vai poder ter acesso a pegar um camarão, você que vai querer caminhar não vai ter acesso. O canal vai ser para encostar os iates de luxo e as jet ski. Essa é a verdade. Se a gente não bater de frente, não acontecer o que está acontecendo aqui, meu irmão, vamos perder tudo, vamos perder tudo. E a tendência daqui para frente é só piorar. Pablo, parabéns. Particular. Nem acesso mais o público vai ter. Os bota fora, que eis a questão, eu fico pasmo também. Eu vi, como é que eu pesquiso lá, entro nos meus contatos aqui, os pontos de bota fora é quase no mesmo lugar onde que futuramente já tem empreendimento programado. Tem algum empresário sendo beneficiado? Tem alguém que está mexendo os pauzinhos politicamente? Né? Com certeza. Tá aí contigo? Tem. A gente bota daqui a pouco, deixa eu só fechar a fala de todo mundo para a gente... Porque o meu já apontou, ó, perfeita fala, todo mundo aqui. Ali poderia fazer, sabe o quê? Um parque ecológico, de visitação. Então, de sustentabilidade, muita coisa que pode trazer benefício do turismo ali. Emenda parlamentar em dinheiro a gente consegue, falta vontade política. Mas, exatamente isso aí, o Roberto Jesus. Venho parabenizar o vereador, porque isso aqui é de suma importância para uma cidade turística, como é Cabo Frio. E pensar no turismo sustentável, né? Rapaz, igual, tem cada vídeo de drone que a gente faz. Tenho muitos amigos ambulantes da praia. Eu solto aqui. Tem vezes que acontece, tem um sargaço, aquela algas vermelhas que aparece, mas de vez em quando a lagoa vomita aquela lama, aquela titica que é jogada na praia esquerda, só que é misturada com o sargaço, que são naturais do oceano, porém adubadas por fósforo, nitrogênio, amônia, rico no quê? No esgoto que é lançado na Laguna de Araruama. Sempre foi normal, o vereador Jesus, ali, mas não em grande quantidade igual está tendo. Por quê? A poluição da laguna está tanta que estão se alimentando, se proliferando muito rápido e já está tomando a extensão. Agora você imagine a dragagem do canal, o quanto que vai mais. E os 65 pontos de esgoto contínuo que está dentro da lagoa continua lá. O Ministério Público Federal está fazendo parte dele, já foi lá, já coletou, igual o procurador falou, vários, que está tudo de ruim, gente. Tudo de ruim está ali, na Laguna de Araruama. E a tendência é isso aí, as futuras gerações pagar pelas... Exatamente.
Pesco toda noite, eu saio para pescar. Toda noite. Vivo dentro da lagoa, pô, metade da minha vida. Desde uns 13 anos eu pesco. E eu sei o que a lagoa vive. Eu vivo a lagoa. Tem gente, não, é aquilo dali para fazer o vídeo. Mas eu vivo a lagoa. Eu sei o que se passa na lagoa. Tanto que eu tenho uns 6 grupos de pescadores de cada ponta dessa laguna de Araruama. É monitorada cada ponto dessa laguna de Araruama. E a gente sabe aonde que está limpo, aonde está clarificada. Porque, meu irmão, os esgotos continuam caindo. As águas prateadas, que a gente cansou de filmar, saindo da estação de tratamento, quando a gente liga para o INEA sempre inventa uma desculpa, não pode vir pegar um alto flagrante ali. Porque eles estão usando produtos químicos, os mesmos que estão sendo usados para fazer limpeza de piscina. A água está clara, mas o fundo da lagoa está podre. Obrigado, Paulo. Eu vou... Para encerrar... Lá não tem não. É isso, exatamente. Para encerrar, eu vou passar a palavra ao representante do consórcio que está aqui como último orador. A gente já está passando aí de 4 horas. É do consórcio? Consórcio Intermunicipal Lago São João. Isso. A gente já está passando de 4 horas, até mesmo para respeitar os funcionários da casa que estão sem almoçar até agora. Agradecer a presença de todos, agradecer os funcionários pelo trabalho. E a gente vai estar fazendo essa reunião, se todos concordarem, mensalmente, para tratar sobre o assunto. Eu vou passar, então, a palavra ao... Tá bom? Eu queria pedir também um encaminhamento, rapidamente, 1 minuto só. Eu queria pedir também um encaminhamento que, além da tirar a questão das manilhas, né, tipo a obstrução que está tendo lá, 2 encaminhamentos para a Secretaria de Planejamento, né, que todos esses crimes ambientais têm acontecido por cima da Secretaria de Planejamento, não do Meio Ambiente. Ou seja, quem tem assinado isso é a Daniele Garcia, né, juntamente com o prefeito do José Bonifácio, e também essa fraude imobiliária, chamar o juiz Carlos Augusto Borges, né, porque você pega a fraude imobiliária na Ilha do Japonês, na Praia das Conchas, na Passagem, na Ogiva, no Peró, e tudo isso está com o processo dele. O Supremo Tribunal Federal já obrigou ele a passar esses processos, até o momento ele está com isso preso há mais de 9 anos. Né? Então a gente quer esclarecimento em relação a esse juiz. Aqui o gabinete está aberto para a gente reunir uma vez por mês. Pode montar uma comissão e se juntar aqui à nossa Câmara. E antes de encerrar, vou pedir uma salva de palmas em pé para vocês.